Vladimir Ulac, delegado, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá tudo bem? Aqui tudo tranquilo, estamos te ouvindo super bem, viu? Tá ok, obrigado pelo convite aí, participar novamente do programa, um grande prazer aí para mim falar com os amigos da Acústica aí de Camaquã. Bom, delegado, o assunto ontem entristeceu de novo Camaquã, mais uma vez uma operação acaba em morte aqui de um cidadão que não tinha nada a ver com a conversa. Aqui durante o dia houve várias interpretações, é isso que eu queria trazer. Nós estamos trazendo o senhor aqui como autoridade dessa operação, mas nós queremos entender um pouquinho o processo, o que realmente aconteceu aqui. Havia uma suspeita de haver algum evento em Camaquã e a Polícia Civil estava de prontidão, e o que desdobrou disso, delegado? Sim, na verdade, essa investigação começou aqui pelo DENARC, alguns dias atrás. Nós recebemos uma informação na primeira Delegacia de Investigações do Narcotráfico, do DENARC, de que haveria a prática de um ou mais homicídios em Camaquã ligados ao narcotráfico. Sim. Então, a investigação passou a se desenrolar a partir daí. Nós, então, descobrimos quem seria o alvo, possível alvo em Camaquã. Era um cidadão que já havia, inclusive, sofrido 2 tentativas de homicídios recentemente na cidade. Equipes foram deslocadas até Camaquã, então, para tentar evitar esse homicídio e prender os autores dessa possível nova tentativa de homicídio que ocorreria na cidade. Sim. As informações davam conta de que essa organização criminosa iria se deslocar para Camaquã com 4 a 5 indivíduos bem armados, né, fortemente armados, inclusive com uso de fuzis. Então, nós também encaminhamos equipes para ir para Camaquã e contamos com o apoio também da DP de Camaquã nessa ação. Sim. As equipes foram posicionadas inicialmente próximo a um colégio, onde seria a ação. As investigações foram evoluindo durante a segunda-feira, que era o dia inicial marcado para acontecer esse fato em Camaquã. Por questões de logísticas da organização criminosa, esse fato acabou não ocorrendo na segunda-feira, próximo ao meio-dia, que seria a hora marcada. Esse fato ficou, então, para o dia seguinte, na terça-feira. As equipes continuaram aí em Camaquã, tentando localizar, então, aonde essa organização criminosa estava escondida, né? A partir daí, então, a gente acabou chegando nessa casa localizada na Chácara Velha, né, no interior aí de Camaquã, cerca de 15 quilômetros distante da cidade. Então, se decidiu por fazer a abordagem dessa quadrilha nesse local, já que era uma casa afastada da cidade. Sim. O alvo, como eu disse inicialmente, ele estava residindo na frente de um colégio, o que poderia causar ainda mais perigo para as pessoas que estavam ali, né? Com certeza. A gente tentou por fazer a ação lá na Chácara Velha. Sim. Chegando no local, o civil do DENARC de Camaquã foram recebidos imediatamente a bala, né? Com tiros de fuzil, calibre 12, pistola. Revidaram, obviamente. Houve um primeiro confronto, então, nessa casa. Os 5 integrantes acabaram... 4 integrantes fugiram, um foi preso na casa. Sim. Eles fugiram para os fundos dessa casa, onde tem um mato, né? E a partir dali acabaram alcançando uma estrada nos fundos dessa casa, onde eles renderam um cidadão que passava ali com um trator e um reboque. Sim. Como nós tínhamos várias equipes nas redondezas, uma dessas equipes acabou localizando esse trator, esse cidadão que acabou transportando mediante ameaças, né, essa quadrilha. Sim. E tão logo essa equipe se deparou novamente com essa quadrilha que tinha fugido minutos antes, houve novo confronto, né? Os quadrilheiros atiraram na polícia, a polícia revidou, o cidadão foi atingido nesses confrontos, né?
Sim. Acreditamos piamente que tenha sido atingido por um tiro disparado por essa organização criminosa, em razão da onde pegou o tiro e de como o corpo foi encontrado logo depois, né? Imediatamente eles novamente entraram no mato, nas redondezas, né? Ali no local acabou ficando um fuzil dessa organização criminosa, porque um dos integrantes foi atingido na mão e derrubou o fuzil. Nós estamos passando algumas imagens do fuzil e das materiais apreendidos pela polícia ontem, viu, delegado? Tá. E logo depois esse integrante da organização criminosa foi preso com um ferimento na mão, né? E bastante sangue nesse fuzil que foi deixado lá nesse segundo local do confronto. Sim. A partir daí, então, se desenvolveram novas investigações, acabamos chegando logo a seguir a prisão de um terceiro indivíduo e pro final, mais adiantado da noite, prendemos mais 2 integrantes, né, com o auxílio já da Brigada Militar, daí que se juntou a nós ali. Então, o cidadão que foi ferido, que estava transportando sob ameaças essa organização criminosa, foi imediatamente socorrido pelas equipes da Polícia Civil que estavam ali, levado até o hospital e depois o hospital de Camaquã, né, que tentou aí a remoção dele para Porto Alegre em razão da gravidade dos ferimentos. Delegado, então, mais ou menos foi sim, isso aí que ocorreu. Deixa eu lhe perguntar, no momento que eles pegaram o cidadão para fazer como refém, isso era durante o dia, dava-se para perceber que eles queriam esse refém para levá-lo, para que eles levassem ele a algum lugar, ou apenas para servir de proteção para eles? O que ficou legado nisso, hein? Ele foi rendido ali, na verdade, para transportar eles para fora daquela área, né? Porque ele estava com um trator e um reboque, eles estavam escondidos nesse reboque e ameaçando o cidadão para que ele continuasse andando com o trator e saísse do local, né? Entendi. Essa era a intenção deles. No entanto, essa viatura da Polícia Civil acabou abordando eles ali no local, né? Porque viu as ameaças que eram desferidas pro cidadão que conduzia o trator, e a partir daí começou o novo confronto, né? Como eu mencionei antes. Então, no caso deles, houve 5 prisões, né? 5 prisões. 5 prisões. E apreensão de um fuzil calibre 5,56 e uma espingarda calibre 12. Bom, delegado, a ficha desse pessoal que estava aqui, que foi preso pela polícia, já dá para se dizer que se estão já com mandatos, tem ficha corrida anterior aí na polícia? Sim, todos têm antecedentes policiais, vários antecedentes policiais, por homicídio, por tráfico, por roubo, enfim, são pessoas de alta periculosidade. Então, nós aprendemos também telefones celulares nos locais dos confrontos, que vai ajudar muito aí a investigação depois da condução do inquérito de Camaquã, para revelar aí todo o planejamento, enfim, como foi feito o planejamento dessa organização criminosa para chegar até Camaquã e tentar fazer essa outra execução. Bom, eles foram presos em flagrantes. A delegacia que investiga a partir de agora é Camaquã. Provavelmente a solicitação de prisão imediata, mas agora se agrava muito em função da periculosidade deles, como também fazer reféns e tem até a possibilidade de serem arrolados como ter atirado e matado essa pessoa, né? Sim, com certeza. Os crimes são bastante graves, eles vão ser investigados, então, pela DP Camaquã. Já foram autuados em flagrante, né, durante a noite, ontem. O delegado plantonista representou, então, pela prisão preventiva deles, que já deve ter sido decretado, ou se não foi ainda, será, né, durante a manhã de hoje, provavelmente. E, a partir daí, então, a DP Camaquã vai tomar as demais providências em relação ao inquérito. Bom. Eles serão certamente indiciados aí pelo homicídio praticado contra essa vítima que conduzia o trator. Sim. Tentativas de homicídios contra os policiais que participaram da ação, né, na tentativa da prisão. Sequestro. Porte ilegal de arma, de fogo restrita, receptação de veículo, porque foram apreendidos 2 veículos roubados aí nessa ação, e mais um terceiro veículo e outras 2 motocicletas, que nós estamos analisando ali a situação desses outros carros. E ainda estamos tentando localizar mais um armamento que eles tinham em posse, que era
2 pistolas e um revólver, pelo menos. Que loucura, que tamanho. Nós estamos mostrando o fuzil aí agora, há pouco passou a foto dele aqui. Eu lhe pergunto o seguinte, pela situação deles, pela periculosidade deles, há possibilidade de pedir a transferência dele para outro tipo de presídio? Com certeza, eu acredito que sim. Até a SUSEP vai ser comunicada aí dessa situação, né, da periculosidade deles, e eles mesmos, quando deram entrada no presídio, certamente já tomaram ciência disso aí, e com certeza vão ser transferidos aí para outros estabelecimentos prisionais em razão da alta periculosidade. Então, ficha grande da turma, então? Ficha grande. Pois é, delegado, fugindo desse assunto, mas eu queria lhe perguntar o seguinte: quando se faz uma operação policial e tem que dar voz de prisão para alguém que está dentro da cadeia, como é que é a sensação do policial quando tem que fazer isso, hein? Pois é, infelizmente a gente passa por inúmeras situações semelhantes a essa. Nós temos a grande maioria dos homicídios hoje, do tráfico de drogas, é comandado de dentro dos presídios, né, por pessoas que estão presas já há muitos anos, alguns, e continuam lá tendo acesso a telefones celulares, às vezes melhores do que os nossos até, né? Sim. E comandam de lá de dentro toda a organização criminosa. Esse caso que aconteceu agora em Camaquã ontem é um exemplo disso, né? Então, nós temos certeza aí que as ordens para execução dessa pessoa que seria morta em Camaquã partiram de dentro de estabelecimentos prisionais. Então, certamente, essas pessoas também serão responsabilizadas aí por essas mortes aí, por essa morte que ocorreu, por essas tentativas de homicídio. Doutor Vladimir Urach, delegado do DENARC, eu vou te fazer mais uma pergunta que eu acho que é importante a gente tentar entender o processo. Camaquã, 2 semanas atrás, houve 3 homicídios aqui. Na frente aqui, sim, no centro, e mais 2 aqui na saída, quem vai para a barragem ali, 2 homicídios durante a luz do dia, sem nenhum constrangimento, foi abatido 2 pessoas. Parece que há envolvimento dessas pessoas em questão do tráfico e facções, essas coisas. Já não tem como a gente dizer que a região nossa aqui de Camaquã está fora da alçada de quadrilhas ou de facções, né? Com certeza, Camaquã está envolvida também, né, nessa questão do tráfico, né? Como várias cidades do interior do estado, né, nós não temos mais hoje praticamente nenhuma cidade aí do interior do estado fora do alcance dessas organizações criminosas que lidam com o narcotráfico. Então, Camaquã é mais um exemplo disso, infelizmente. Volta e meia nós temos homicídios sendo praticados que estão intimamente ligados aí com a questão do narcotráfico. Certamente esses que ocorreram agora, recentemente, aí em Camaquã, são um exemplo disso. Inclusive, esse cidadão que seria morto aí em Camaquã ontem também sofreu, recentemente, 2 tentativas de homicídio. Pois é. Sendo que uma delas, ele foi ferido aí com pelo menos 5 disparos de arma de fogo, se eu não me engano. Agora, mais uma pergunta. Bom, o senhor disse que tinha data, hora e local para matar esse cidadão. E esse cidadão que estava jurado de morte, provavelmente ele tem uma ligação com alguma coisa, porque ninguém quer matar um outro sem um vínculo. Eu lhe pergunto o seguinte: há condições da justiça, sabendo da periculosidade de uma potencial execução, e nós estamos falando na frente de um ambiente que circula muita gente. Eu não vou explicitar aqui porque eu sei onde é que é, mas explicitamente circula muita gente. Não tem como haver uma intervenção judicial, porque essa pessoa daqui a pouco deve ou pode estar respondendo por alguma coisa, essa pessoa ser subtraída no meio do ambiente onde está, porque daqui a pouco vai morrer mais gente inocente morando perto ou estando perto daquele local. Ele tem sim ligação com o narcotráfico também, inclusive já foi investigado aí em Camaquã por isso, já foi preso, né, e condenado, né, por essa questão. E segue na rua. E agora está em liberdade, né? Francamente, eu não sei qual é a condição dele, se está usando tornozeleira ou, enfim, está em liberdade provisória, não sei qual é a situação, eu acredito que esteja com tornozeleira. Então, essa é uma questão também a ser analisada pelo Poder Judiciário aí, né, de Camaquã,
pelas várias execuções, possivelmente possa sofrer alguma medida aí também. Porque é um caso que eu digo o seguinte, mora um monte de gente em volta de uma casa de alguém envolvido com isso. Daqui a pouco a bala vem para mim, não vai para ele, vai para mim, né? Vai para o filho meu que está na rua. Quer dizer, a proteção coletiva que eu estou falando sobre isso. O principal motivo pelo qual nós resolvemos não fazer ali a ação, né? Porque o risco ali era muito grande dentro da cidade. Um estabelecimento de ensino, então é muito perigoso. Né? Eu concordo e parabenizo vocês terem conseguido fazer a ação fora. Claro que agora deu esse caso aí. Infelizmente ocorreu uma morte, né, que a gente não tinha como prever ali, porque a ação foi se desenvolvendo, enfim, acabaram infelizmente pegando aquele cidadão como refém na fuga, né? E aí acabou ocorrendo. Que coisa. Que a gente sabe. Delegado Vladimir Urach, delegado do DENARC, eu queria te agradecer muito a atenção aí da acústica, porque nós fizemos questão de te ligar ou de procurar algum colega teu, justamente porque o assunto Camaquã está assim... Nós estamos vivendo momentos diferentes, né? E ontem à noite era muito desencontrado as coisas, quanto se tinha mais gente na rua sendo em fuga... Tinha as pessoas apavoradas aqui no programa de noite aqui do Arquibancada, o pessoal ligando, mas o que eu faço? E o Valério dizia, não abre porta, não deixa ninguém entrar na tua casa, porque tu não sabia se tinha mais gente na rua tentando daqui a pouco querer uma noite, uma pernoitar para poder no outro dia fugar, né? Então, deixa todo mundo do interior enlouquecido, né? Mas a gente aproveita aí a oportunidade, o espaço aí teu para dizer que, a princípio, todos os envolvidos que estavam nessa situação aí, esse fato que se desenrolou ali na Chácara Velha, foram presos ontem à noite. Né? Nós não temos notícia de mais nenhum ali que tenha continuado foragido ali. O último foi preso, como eu disse, já próximo à meia-noite ali pela Brigada Militar, que era o último integrante. É claro que a gente ainda vai seguir a investigação aí para tentar descobrir a possível participação de outras pessoas nisso aí. Como eu disse, já há identificados no sistema prisional, né? Mas que estejam em fuga, acreditamos que não haja mais. Então, a princípio, os 5 que participaram foram presos. Aí já pode tranquilizar o pessoal aí do interior. Muito bem. Delegado Vladimir Urach, obrigado por atender a Acústica FM. Bom trabalho para vocês e parabéns aí pela operação de ontem, tá? Obrigado, um grande abraço a todos aí da Acústica e de Camaquã. Pois bem, aí o delegado que trabalhou durante muitos anos aqui em Camaquã, delegado de polícia, delegado regional, e hoje assume a delegacia de narcotráfico